Bom dia. Calma, pera, não resultou ainda. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos que já estão sentados. Bom dia aos que ainda não encontraram os seus lugares. Bom dia a quem continua lá atrás a falar. Sintam a pressão. Sintam a pressão. Está ao contrário o microfone. Então vamos trocar aqui o microfone. E agora com o microfone certo, já podemos. Sejam todos muito bem-vindos à igreja local. É tão bom podermos estar aqui juntos. Nós, todos os domingos, estamos aqui com o propósito de louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, ver os nossos amigos, os nossos irmãos, dar aqueles abraços que não podemos dar durante a semana porque cada um está para o seu lado. E tem sido muito bom. E nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que domingo após domingo estão connosco, mas também aqueles que estão aqui pela primeira vez. Há aqui alguém pela primeira vez? Muito bem-vindos. Vou pedir a alguém que possa ir ali dar um especial abraço a estes nossos queridos que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. E vamos ler a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós vemos em Salmo 133: vejam como é bom e agradável viverem bem unidos os irmãos. É como uma unção perfumada na cabeça do sacerdote Arão, que escorre pela barba até às vestes. É como o orvalho do Monte Hermon, que escorre sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção de vida eterna. É ali. E é aqui que nós podemos dizer sim, Senhor, obrigado, porque em Ti podemos confiar. Obrigado, porque por Ti podemos acreditar que o hoje é o hoje, mas que Tu já lá estás amanhã. E que nós sabemos que podemos caminhar, porque sabemos que aonde nós formos, Ele já está lá à nossa espera. Então vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus, porque toda a bênção, porque toda a honra, porque toda a glória pertence ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. E todos os povos, a criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. E todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda
e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra. Reinará sobre toda a terra. Adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra. Adorai ao eterno. Reinará. Reinará sobre toda a terra. Adorai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra. Adorai ao eterno Deus. Toda a língua e toda a língua confessará sua grande glória. Todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino. Toda a língua confessará. Toda a língua confessará sua grande glória. Todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Amém? E nós podemos cantar assim, podemos ter esta confiança e acreditar desta forma, porque nós sabemos que fomos salvos. E não fomos salvos por mero acaso, nós fomos salvos pela graça e misericórdia do nosso Deus. Salvos pela graça, cheios do seu amor. Agora queremos proclamar, grande, grande é o Senhor. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz. Pagou um alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, nos tirou das trevas, nos livrou da sua luz, pagou um alto preço, o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor
que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor, que faz todas as coisas novas. E não nos vamos calar. Não iremos calar. O louvor que puseste em nós, sabemos quem és. Sabemos quem és. Iremos confiar. Todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem és. Sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor, que faz todas as coisas novas. Não iremos calar. O louvor que puseste em nós, sabemos quem és. Sabemos quem és. Iremos confiar. Todo o nosso ser e caminhar, sabemos quem és. Sabemos quem és. Sabemos quem Tu és, ó Pai. Sabemos quem és. Sabemos quem és. Sabemos quem és. Sabemos quem és. Uma vez mais, sabemos quem Tu és, Deus. Sabemos quem és. Sabemos quem és. Aquele que nos amou e nos salvou. Nos amou com amor que constrange. Vamos cantar bem alto, igreja. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, obrigado. Porque Tu és um Deus presente, Pai. Apesar das lutas, apesar de tudo. Porque na verdade são através das lutas, os momentos difíceis pelos quais passamos, é que aprendemos mais de Ti. Quantas vezes, ó Deus, quando as coisas estão bem, acabamos por nos acomodar. Como estava a acontecer naquela época de Zacarias, quando o povo voltou do cativeiro babilônico e era um momento de vitória, de auge, mas eles estiveram acomodados. Pai, obrigado porque o Senhor tem sido fiel, constante. Lembramos-nos de Jó, um homem temente ao Senhor, mas que depois de tudo que ele passou, ele declara isso. Antes, eu conhecia o meu Deus apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Meu Deus, vivemos momentos difíceis e cada um aqui tem uma história para contar, tem uma história de vida. Talvez esteja nesse instante a passar por um momento muito bom, mas também outros estão a passar por momentos muito complicados.
são feridas na alma, são questões que não estão resolvidas, mesmo questões de saúde física. E isso por vezes, ó Pai, tem tirado a nossa paz, tem tirado, ó Deus, nos tirado do eixo, mas o Senhor é aquele que nunca nos abandona. Nós às vezes podemos até mesmo nos esquecer, mas o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Acabamos de declarar a nossa fé no Senhor, que cremos nesse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém, meu Deus. Tão bom podermos estar aqui nesta manhã, tão bom podermos rever amigos e irmãos que há mais de um mês não vemos, outros que estão a chegar hoje, que estão até mesmo a conhecer hoje aqui a local. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus esteja a trazer bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida. Queremos agradecer a Deus por um motivo. Sabemos que temos aqui uma questão das pingas, não é? Quando chove, e lá na sala das crianças, verdadeiras inundações aconteciam. Então, já estão a acontecer as obras para reparar isso, tanto lá na sala das crianças, quanto no telhado. Então, se Deus quiser, até março, estaremos com tudo já em condições melhores. Então, a gente sabe que para melhorar, às vezes, dá aquela piorada por um período. Então, a gente está nesse período de obras, por isso que as crianças, e está tendo ali na hora da escola bíblica, toda a gente junto e tudo mais, mas a gente tem um propósito nisso aí, e louvado seja Deus por isso. Também, vamos, neste momento, louvar o nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor com o nosso espírito, e saber que o Senhor tem cuidado de nós, e que vamos orar também pelos nossos irmãos. Vamos lembrar de orar pela vida da Alessandra, pela luta que ela tem vivido, e Deus já tem dado vitórias, amém? Deus tem tratado do seu coração e também cuidado da sua saúde. Ela luta contra uma leucemia e por isso mesmo precisamos clamar ao Senhor, e Deus ouve a oração que é feita com fé. Também vamos orar pela vida da Marta. Faz falta hoje a Marta aqui, né? A Marta não está muito bem, mas ela já está a se recuperar. Se Deus quiser, amanhã já vai estar pronta, viu, Fernando? Fica tranquilo, né? Que com certeza Deus está a cuidar dela. E de todos nós aqui, lembrarmos-nos também das nossas vidas, mas lembrarmos de pessoas que precisam até mais do que nós. Lembramos-nos, por exemplo, de todas as pessoas que passam pela situação da guerra, dos terremotos, famílias que passam por momentos de luto, de choro, e talvez até nos nossos momentos de reclamações, que a gente, obviamente, todos nós passamos. Em vez de reclamar, para e agradece. E eu não sei se você tem pelo menos um motivo para agradecer a Deus hoje. Levanta a mão assim, se você tem pelo menos um motivo para agradecer a Deus. Então vamos lembrar desse motivo, quando a gente tiver para reclamar de alguma coisa, falar assim: obrigado pela minha família, obrigado pelo alimento que tenho, obrigado pelo teto sobre a minha cabeça, obrigado pelos amigos, obrigado pela provisão do Senhor. Amém? Olha para o lado, olha para o outro, olha para trás, para frente. A gente não está aqui sozinho. A gente veio para adorar a Deus, mas outras pessoas também vieram. Então cumprimenta a pessoa que está aí agora perto e diz assim: Deus abençoe a tua vida. Se você não souber o nome, pergunta o nome e diz assim: qual é o teu nome? E diz: pronto, e vamos lá. Amém. São todos muito bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos louvar mais um pouquinho. E nesse momento nós temos a oportunidade, também o privilégio de dedicar ao Senhor
os nossos dízimos, das nossas ofertas e participarmos da obra do nosso Deus nesse tempo, na construção desse novo tempo que Deus tem nos dado. Louvemos. As palmas também fazem parte do nosso louvor e adoração. Antigamente não haviam instrumentos como há hoje em dia. Eram as vozes e as palmas para dar o ritmo. Vamos todos bater palmas e louvar ao nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nas matas e florestas escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, ao oferecer teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso, grandioso, 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 grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha
a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Amém. Quão grande é o nosso Deus e quão pequeninas são as nossas crianças, mas com uma capacidade enorme de entender aquilo que Deus quer para as suas vidas. E são essas criancinhas, até aos 8 anos, que vão agora todas aqui chegar à frente. Todas, dos 3 aos 8, não é? Acho que menos de 3, só uma. Não, 2. Depois não se esqueçam de os papás, vão aos papás a seguir, passem pelos papás, apanhem um casaquinho, está bem? Antes de ir, porque como o pastor falou, estamos ainda com algumas restrições ali, está bem? Kelly. Pai, nós lhe agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de servir a Ti, ó Deus, e a oportunidade, ó Deus, de falar de Ti para essas crianças, ó Pai, que o Senhor usa-nos, ó Pai, e os coraçõezinhos delas estejam abertos para ouvir, entender e praticar aquilo que elas aprenderão hoje, ó Deus, que elas cresçam, ó Pai, no conhecimento e na verdade, e que possam, Pai, transformar, ó Pai, a vida daqueles que estão à sua volta através do Teu Espírito que habita, já habita, ó Deus, nesses coraçõezinhos, ó Deus. Sê, ó Pai, com elas, com as suas famílias, e que o Seu amor transborde, ó Pai, através delas, ó Deus. É isso que lhe pedimos, em nome de Cristo. Amém. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus. Cante, igreja. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus. Não há ninguém igual a ti. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus. Eu te amo, Salvador. Jesus Cristo, Rei e Senhor. Me prostro aos teus pés.
Hosana ao Cordeiro do trono. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus. Tu és santo, e toda a terra proclama a tua santidade, e tu és digno de todo louvor. Amém. Eu te amo. Eu te amo, Salvador. Esta música é uma oração. Quem souber a letra pode fechar os olhos. Jesus Cristo, Rei e Senhor, me prostro aos teus pés. Hosana ao Cordeiro do trono. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus. Não há ninguém igual a ti, soberano Deus. Tu és santo, toda a terra proclama a tua santidade, e tu és digno de todo louvor. Amém. Só tu és santo, meu Deus. Tu és santo, toda a terra proclama a tua santidade, tu és digno de todo louvor. Amém. Teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, majestade. Teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, majestade. Declaremos que só o seu nome é santo. Majestade. Teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, majestade. Tu és santo, e toda a terra proclama a tua santidade, e
Tu és digno de todo louvor. Amém. E Tu és santo, toda a terra proclama Tua santidade. E Tu és digno de todo louvor. Amém. Teu nome é santo, Teu nome é santo, Teu nome é santo, majestade. Teu nome é santo, Teu nome é santo. Podem assentar. Uma pessoa fica a pensar como é que será na eternidade, na presença do nosso Deus, eternamente, a louvá-lo e a exaltá-lo. Bom demais. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 3. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Nós temos estudado ao longo do ano de 2022 e até agora, em 2023, os livros da Bíblia, ou seja, a fazer um panorama bíblico, pegando desde lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números até, e agora chegamos a Zacarias. A cada domingo, a cada semana, um livro da Bíblia, obviamente é um panorama, não é para nós entrarmos muito a fundo, mas pensarmos dele os princípios de cada livro, percebermos como a Bíblia está bem organizada, qual é o propósito de cada livro, em que época e qual é a mensagem que nós temos para os nossos dias a partir daquele texto bíblico. Vivemos um tempo onde nunca se teve tanto acesso à palavra de Deus, tanto acesso, pelo menos no mundo ocidental. Nós temos, pelo menos eu aqui, no meu telemóvel, tenho aí mais de 20 versões da Bíblia. Em português, em inglês, em espanhol, em hebraico, grego, em tudo que você quiser, está lá. E nós temos várias e várias versões, temos o acesso, temos facilidades, mas nunca a Bíblia foi tão pouco lida e tão pouco praticada. Por isso, a importância de nós olharmos o texto bíblico e não apenas sermos conhecedores teóricos, mas praticantes da palavra, como diz Tiago lá na sua carta. Então, vamos ler o texto de Zacarias, capítulo 3, e dentre os 14 capítulos de Zacarias, não é, o segundo maior livro dos profetas menores. Ok? É o segundo, não? Não, ele é o maior. Né? É o maior livro. É o maior livro dos profetas menores, Zacarias. Então vamos ler o capítulo 3, e eu pensei aqui a quarta visão. Ele vai ter 8 visões que vai partilhar, e depois vai partilhar sobre o ministério de Israel, e vamos ver um pouquinho sobre isso também. Na escola bíblica nós já examinamos, o pastor Timóteo já ministrou a aula hoje mais cedo, e
pudemos aqui ver um pouco mais do panorama, é importante isso também, para que quando vamos agora na hora da mensagem, termos já um contexto melhor do texto. Então, Zacarias capítulo 3, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe então, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Até aqui, vamos pedir a Deus que nos ajude na compreensão desse texto. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra lida, obrigado também, ó Deus, pelo acesso que temos, e que neste momento possamos perceber o texto e, principalmente, possamos aplicá-lo nas nossas vidas práticas, diárias, ó Deus, e assim possamos crescer. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Povo novo, não é? É o nosso tema hoje, o novo povo. Que novo povo é esse, né? Qual é o contexto ali? Como a gente já falou lá na escola bíblica, já vimos um pouco mais detalhado todo esse contexto. Mas a verdade é que o povo de Deus havia sido levado, não sei se vocês vão lembrar um pouco da história bíblica, lá ao cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor, ele então leva cativo, durante 3 levas, né, ele leva esse povo para a Babilônia. Depois da Babilônia, o rei Ciro da Pérsia assume o trono, e ele vai dizer assim agora, vai fazer um decreto, um édito real, a dizer: voltem cada um para a sua terra, e ao trabalharem lá, paguem para nós o imposto. E nesse momento, então, o povo é liberto. Quem quisesse voltar, voltava. Teve gente que ficou. E tínhamos trabalhadores na própria corte. Temos lá o Esdras, o Neemias, que são nomes muito fortes nessa época. Zorobabel, um grande líder que voltou com muitas pessoas, mais de 50 mil pessoas voltaram. E dentre esses, 4.000 eram sacerdotes. 4.000 sacerdotes voltaram agora. No meio dessa gente que voltou, 2 homens. Um era o Ageu, que nós falamos na semana passada. O profeta Ageu, já bem idoso, com uma idade bem avançada. A Bíblia diz que ele viu o templo de Jerusalém antes de cair. Ou seja, o homem tinha um pouquinho de idade. Porque ele viu o templo antes de cair, foi para o cativeiro e voltou para lá e viu aquelas ruínas. Então, as profecias de Ageu são muito rápidas, ele não tinha muito tempo de vida, tudo acontece em 4 meses. Ele faz as profecias em 4 meses, as 4 profecias, e acabou o ministério de Ageu. E era sobre a reforma do templo, a atenção ao templo. As pessoas voltaram, cada um foi resolver a sua vida particular e esqueceram da reconstrução do templo. Aí voltou com eles um outro homem chamado Zacarias. Zacarias, ele era jovem. E por isso o ministério de Zacarias é muito maior, é muito mais longo. Ele ouve Ageu, ele ouve o desafio e ele também vai fazer a sua profecia, mas durante agora muitos anos. É interessante observarmos aqui que essa deveria ter sido a melhor época, deveria ter sido a época de ouro do povo. Imagina, clamaram ao Senhor por libertação e Deus deu a libertação.
clamaram ao Senhor que pudessem voltar à sua terra, e eles voltaram à sua terra. Clamaram ao Senhor que tivessem condições de reconstruir o templo, e Deus deu os recursos. E eles tinham tudo para fazer, tinham tudo para viver a melhor época. E exatamente nesse tempo, o que eles fazem? Eles se acomodam. Hoje, obviamente, a nossa vida não é muito diferente. A gente vive um tempo, talvez, onde nunca tivemos tanto comodismo como temos hoje. Por exemplo, eletrodomésticos. Né? Nós temos eletrodomésticos em casa. Todo mundo tem algum eletrodoméstico aqui? Pronto. Então, nós estamos acostumados a um certo conforto. Uma das maiores bênçãos que inventaram foi a tal da lavadora de louça, né? Então, você está lá, aquela cena, né? Tem gente que não gosta, tem gente que não quer, eu adoro aquilo. Aliás, lá no Brasil, que não é muito usual, né? Uma vez a Priscila estava tendo muitas alergias nas mãos e tal, detergente, essa coisa toda, aí eu mudei o detergente, continuou a alergia. Aí usa luva, teve alergia à luva. Eu, meu Deus, não é possível. E Deus estava falando comigo, assim, João, lava a louça. E eu falei, até que um dia Deus tocou, eu falei assim, Priscila, deixa que agora a louça é com minha conta. O que eu fiz? Fui lá e comprei uma lavadora. Óbvio, né? Então, chegaram aquela cena assim, acabou aquele jantar, aquela gente, vamos ajudar a lavar a louça. Não, pode deixar comigo que eu dou um jeito. E vou lá e ponho tudo na coisa, pá, e está feito. Temos uma comodidade, por exemplo, com lavar roupas, não é? Temos comodidades, por exemplo, como a Bimbi, né? Nem toda a gente gosta, por exemplo, eu não sou muito chegado, mas tem gente que gosta, por quê? Porque é prático, ali resolve a vida, quem tem aquela rotina e tal, pronto, temos facilidades como nunca antes tivemos. Antigamente, por exemplo, para se fazer uma viagem, gastavam-se semanas a viajar, caravanas, iam de um lugar para o outro, era complicado, era complexo. Hoje em dia, rapidamente estamos em qualquer lugar do mundo. Tanto é que a prova disso é que o vírus de 2019, final de 2019, viajou o mundo todo em questão de semanas. O mundo inteiro experimentou isso, ou seja, nós vivemos hoje um tempo onde muito rápido e temos essas facilidades. E quando vamos falar das facilidades da Bíblia? Acabamos de falar, nós temos Bíblias em várias versões, só em português, nós temos várias versões em português, já temos em versão de português de Portugal, já temos versões de várias coisas. Por que nós não lemos então tanto a Bíblia mais? Nos acostumamos muitas vezes a ler um pedacinho do texto e falar, Deus já falou comigo hoje. Só que quando a gente fala de intimidade com Deus, e talvez seja hoje o que mais falte, porque eu me lembro quando estive no Médio Oriente conversando com uma irmã nossa, uma irmã que havia entregue a sua vida a Cristo e vinha do islamismo, e ela, por conta da sua fé, estava há quase 20 anos sendo surrada diariamente pelo seu esposo, que não lhe dava o divórcio e não concordava e tudo mais, aquela cena. É uma cena, uma história muito complexa, eu estive junto com essa irmã. E quando ela nos convida, estávamos eu e mais 4 pastores, estávamos a viajar naquela região e visitar os nossos irmãos. E na época, muitos irmãos ofertaram para nós levarmos dinheiro para darmos, porque eles passam muitas necessidades também lá. E eu chegava e queria ouvir a história, ela contava a história. E ao final daquilo eu perguntava assim, mas do que você precisa? E ela olhava para a minha cara, como outros também fizeram, de nada, eu tenho o meu Jesus, eu tenho o meu Issá, e eu não preciso de nada. E aquela mulher com marcas no seu corpo, roxa, sem perspectivas, não pode trabalhar. As opções que ela tem ou é receber doações, ou mendigar, ou se prostituir. E não pode se prostituir porque ainda é casada. Então, uma série de coisas pesadas. E eu pergunto, o que você... Não preciso de nada, eu tenho o meu Jesus. E quando eles olham para nós e falam assim, eu não percebo, como é que vocês, cristãos do Ocidente, que tem toda a liberdade, que tem tudo, por que o Ocidente não já está todo ganho para Cristo? Eles não conseguem perceber isso.
E eu voltei muito mexido com isso, porque eu achava que os dólares que eu levei no bolso para ajudá-los ia ser alguma coisa, que a minha oração por eles ia fazer alguma coisa. Eu voltei de lá envergonhado, eu voltei de lá assim, acabado de tudo, porque assim, a gente acha que a gente faz alguma coisa, a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente acha que Deus precisa da gente para fazer alguma coisa. Talvez quando a gente olha para o texto de Zacarias, Zacarias é muito assertivo. Eu já falei que a linguagem profética ela é muito mais direta, é mais dura até, não é? Mas Deus trata o seu povo com amor, apesar da sua assertividade. Ele queria formar agora um povo novo. O povo voltou do cativeiro para a terra, mas parece que o cativeiro não saiu do coração deles. A gente até brinca, né? Às vezes a pessoa saiu de um lugar, por exemplo, Priscila ela nasceu em Olaria, né? Bairro da Alegria. Ah, não, Priscila nasceu na Tijuca. É um bairro que tem lá no Rio de Janeiro, uma freguesia. Olaria. Olaria é o nome lá. E aí a gente brincava assim, né? Ah, fulano saiu de Olaria, mas Olaria não saiu da pessoa. Né? Já ouviu essa história, né? A pessoa saiu de lá, mas aquele lugar não saiu da pessoa. Por quê? Porque a pessoa carrega o jeito de ser. É igual muitas vezes imigrantes que vêm para um país como Portugal e querem continuar a viver em Portugal como viviam na sua terra. Não é possível. Temos que nos adaptar à cultura, há coisas que nós não vamos conseguir mudar. Talvez o nosso sotaque, talvez algumas questões, alguns gostos muito íntimos, mas de uma forma geral, precisamos nos adaptar. Mas há pessoas que vêm, mas não saem de onde vieram. Foi isso. O povo saiu da Babilônia, voltou do cativeiro, foi para a sua terra, mas parece que levou dentro dele o cativeiro. Continuavam da mesma forma, com as mesmas práticas. E aí, obviamente, Deus fala, olha, eu quero formar dentro de vocês um remanescente fiel. Eu quero tirar de vocês o grupo que é fiel, e eu quero cuidar de vocês, para que vocês possam cuidar dos demais, porque vamos lembrar que Deus quando forma o povo de Israel, lá em Abrão, não era para que eles fossem um povo separado, no sentido de que não se misturaria e seria um povo melhor do que os outros, não, eles seriam um povo missionário, seria um povo que levaria a mensagem e abençoaria todas as famílias da terra, essa é a ideia. Só que muitas vezes nós, até hoje, ainda achamos que somos melhores do que outras pessoas. Muitas vezes nós achamos, podemos não verbalizar. Algumas coisas eram necessárias, era necessário reconhecer o erro, era necessário focar numa fé transformadora, e o povo precisava passar por isso. Agora vamos examinar as visões, mas eu só saquei essa quarta visão, que para mim foi muito tocante. Porque falava do sacerdócio corrompido. 4.000 sacerdotes e não havia um sequer que prestava. Não é possível? Você imagina isso? Como é que essa gente ia ministrar diante de Deus e não tinha um que salvava? Não tinha. E aí quando a gente olha aqui, precisamos tomar cuidado com a nossa visão sobre sacerdócio. Primeiro é que nós temos, às vezes, a visão do Velho Testamento como prática. O Velho Testamento aponta para Jesus e ele abençoa a nossa vida e é palavra de Deus. Falou ontem e fala hoje. Amém. Mas a prática nossa de igreja é ou seja, do Novo Testamento. Tem gente que fica buscando, eu conheço pastores que fizeram éfodes, né, aquelas coisas. Pessoas que fizeram tumim e urim para usar hoje. Tem gente que fez até altar para queimar. Tem gente que traz cordeiro de Israel para poder fazer o sacrifício uma vez por ano. Espera aí, gente. Essas práticas, Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é tudo. Nele se resume toda a lei. O universo converge em Jesus. Ele é a razão e ponto. O que aconteceu entre a minha vida passada e a minha vida futura? Jesus. Como que foi a mudança de vida? Através de Cristo. Conhecer a Cristo é viver por Ele, é viver com Ele, é conhecê-lo, é saber quem Ele é. Mas tem gente que tem uma visão ainda de sacerdócio do Velho Testamento. Não, o sacerdote é o pastor, então o pastor é o sacerdote da igreja. Essa também é uma visão romana. Ok?
onde o pastor, o clero, é separado do laicato, dos leigos. Inclusive nós, muitas vezes, usamos essa expressão, curso de pregadores leigos. Já ouviram falar disso alguma vez? Sim, pregador leigo. Por que leigo? Por que leigo? Tem diferença entre clero e laicato no nosso meio? Olha como é que, inconscientemente, a gente trabalha esses valores e não saímos dali. Não tiramos isso de dentro de nós. O que a Bíblia fala? Todos nós somos o quê? Sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Ah, eu sou sacerdote da minha casa? Sou. Minha esposa também é sacerdotisa da casa. Meus filhos também têm que ser sacerdotes da casa. Eu sou sacerdote aonde eu estou, porque o sacerdote fazia o quê? Qual era a função dele? A função sacerdotal é qual? É levar o quê? As pessoas até Deus. Ok? Enquanto igreja também somos proféticos. A igreja tem que ser profética porque o profeta faz o quê? Leva Deus até as pessoas. Então nós temos que assumir o nosso sacerdócio e temos que assumir a nossa voz como profética, nesse sentido de pregação da palavra. No Antigo Testamento, no hebraico, pelo menos 7 palavras diferentes podem ser traduzidas como profeta em português. E a gente só pega a palavra vidente, que é a que menos aparece, e acha que profeta é aquele que só prevê o futuro. Sim, houve profecias que preveram o futuro. Mas a maioria dos profetas faziam o quê? Olhavam o povo, olhavam a situação, olhavam para Deus e recebiam da parte de Deus e falavam o quê? O que Deus falava? Diz ao povo. E eles diziam ao povo o que Deus falava com eles. Canais de Deus para o povo. E o sacerdote, canal do povo para chegar até Deus. Por isso que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é profeta, sacerdote, o sacrifício, ele é tudo. Quando nós olhamos para esse texto, eu tirei aqui pelo menos 3 ensinamentos muito profundos, que para mim foi muito importante, e eu quero partilhar. Primeiro, para nós sermos esse povo totalmente novo, esse novo povo, nós precisamos reconhecer que precisamos de restauração. Ok? Precisamos reconhecer. Qual é o pior doente? Qual é o pior enfermo? É aquele que acha que está bom. Se ele acha que está bom, ele não vai ao médico. Então, se nós achamos que já está tudo bem, se nós acharmos que a minha vida espiritual chegou no nível maravilhoso, eu estou vivendo hoje tranquilo, eu estou a evangelizar todos os dias, eu estou a discipular gente que não acaba mais, eu estou a fazer o meu trabalho, e do meu trabalho é um meio para me sustentar, mas o meu ministério é muito maior do que isso. Se eu já estou a viver isso, amém. Mas o que a Bíblia diz aqui é que, versículos de 1 a 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se opor. E aí o versículo 3, ora, Josué estava trajado com as vestes sujas. Olha que coisa, Josué trajado com vestes sujas. Há um versículo no Novo Testamento que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Na visão de Zacarias, quando Josué, o sumo sacerdote, estava com as vestes sujas, e um sumo sacerdote não podia andar com as vestes sujas, tinha todo um ritual de purificação, eles tinham que tomar banho, tinham que lavar as mãos, os pés, as roupas tinham que ser impecáveis. Como é que um sacerdote está na presença do anjo de Deus e está com as vestes sujas? O que significava isso? Muito mais do que a sujidade exterior, estava a falar da sujidade do coração, da corrupção que estava lá. Ele estava a fazer a obra de Deus? Estava. 4.000 sacerdotes estavam a realizar a obra de Deus. Que obra de Deus? Os rituais. A gente acha que fazer ritual é cultuar a Deus. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. E se nós acharmos que isso é um mero ritual, por favor, não celebre a ceia. A ceia do Senhor não é um ritual.
Ela é um lembrete, é um memorial para nos trazer à memória, para nós não esquecermos de que Jesus Cristo um dia pagou o preço pela minha vida, Ele entregou o seu corpo, Ele verteu o seu sangue, e por isso nós estamos aqui. A gente só celebra a ceia porque nós temos péssima memória, e Jesus sabe disso. E nós temos que lembrar, e temos que lembrar. Mas é interessante porque Deus está muito mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Por quê? Porque se nós formos, nós faremos. Mas nem todo aquele que faz é. Conseguem perceber isso? Eu trabalho para Deus, e eu faço coisas para Deus, e eu vou para lá, eu venho para cá, eu carrego coisas, eu canto, eu prego, eu ministro, eu faço, eu lidero um PG, eu vou lá, eu venho cá. E eu quero coisas, e aí eu falo assim, tá, e o teu relacionamento com Deus? Quanto tempo tem passado com Deus? Quantas vezes você ora por dia? Não, eu orar sem cessar, eu começo a orar quando eu acordo e termino a orar quando eu vou deitar. E às vezes é uma grande falácia, porque muitas vezes nem sequer nós oramos. Lembro do pastor Valdo, um grande amigo, que falava o seguinte: quando ele era jovem, foi trabalhar numa multinacional, uma empresa muito grande, e todo mês vinha um informativo, e no informativo vinha uma foto do CEO dessa empresa. E ele era o estagiário, então ele chegava antes da hora, e ele ficava até depois da hora, e ele queria mostrar serviço, porque ele queria ser contratado por aquela empresa. E ele trabalhava para aquele homem, e se esforçava, e fazia tudo correto. E um belo dia ele parou para pensar assim, peraí, eu chego todos os dias mais cedo, eu saio mais tarde, eu deixo de ir a compromissos de família, eu faço tudo isso, e eu trabalho para esse homem dia após dia, eu faço serão no fim de semana, e eu nem sequer o conheço. Eu nem sequer o conheço. Pasmem, muita gente que faz muita coisa para Deus não conhece Deus. E isso precisa mexer com a gente, meus irmãos. Deus quer relacionamento. Deus quer estar perto da gente. Deus não quer gente perfeita, não. Às vezes a gente fica nessa cena, eu vou consertar isso para poder chegar. Não! Deus quer a gente do jeito que a gente está. Quem faz julgamento pela aparência, quem faz julgamento pelo nosso passado, somos nós, seres humanos. É o acusador das nossas vidas. Mas nós não somos julgados por Deus pelo nosso passado, porque Jesus Cristo limpou o nosso passado. Ele traz o novo para nós. Ele vai dizer o quê? Que aquele que tem agora a nova fé em Cristo é o quê? Vive em quê? Em novidade de vida. Somos nova criatura. E essa cena que às vezes eu ouço pessoas falar assim, não, mas é porque o velho homem está crucificado, mas de vez em quando ele desce da cruz, sabe como é que é, né, pastor? Eu falei, não sei, porque eu nunca vi crucificado descer da cruz. Alguém já viu um crucificado descer da cruz? Viu? Não, porque a gente não viu, porque graças a Deus não somos nessa época mais. Mas já soube de alguma história de um crucificado descer da cruz? Nunca na vida. Então a gente tem que parar com essas desculpas esfarrapadas, usamos essas desculpas que não valem para nada, dizendo assim, não, quando eu passei e falei com a minha esposa daquele jeito, ou falei com o meu colega daquele jeito, ou ofendi alguém, é porque eu perdi as estribeiras, né? O velho homem desceu da cruz. Espera aí, das duas uma. Ou ele não está na cruz, e precisa estar. Ou alguma coisa está errada, e eu preciso consertar isso. Primeira coisa, reconhecer que precisamos. O que eu preciso na minha vida? Contra o que eu mais luto na minha vida? Tem gente, por exemplo, que não tem problema nenhum na área financeira. Não é que não tenha problema financeiro.
mas é uma pessoa que pode estar endividada, com problema, e se tiver ali dinheiro fácil que ele possa, de repente, pegar alguma coisa ou desviar alguma coisa num esquema, ele não vai fazer, porque não é a cena dele, não é onde ele é tentado. E essa pessoa não vai ter problema nisso. Tem gente que o problema não é a questão da sexualidade, ou com o sexo oposto, ou com a luta na homossexualidade, ou seja o que for, não é essa a questão dessa pessoa. Ele não tem problema nessa área. Mas cada um tem um problema em alguma área. E nós sabemos qual é. É claro que a gente não fica falando, porque falar a fraqueza, vai que hoje o amigo amanhã se torna inimigo e me dá uma facada? Quantos já foram traídos aqui e nós só somos traídos por pessoas que nós estimamos, estão próximas? Então, quando a gente olha a palavra de Deus, a primeira coisa é isso. Sabe, pregar, cantar, liderar PG, qualquer outra coisa, tem que ser feita com o coração limpo. Eu não posso chegar na presença de Deus com as minhas vestes sujas. É reconhecer o que na minha vida está sujo, o que não presta, o que eu preciso lutar. Gente, eu sei, na minha vida eu sei. E há coisas que eu luto. Eu reconheço e precisamos reconhecer diante de Deus o que mais precisamos. E aí no versículo 5, vai dizer, ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. Interessante isso. A restauração que Deus precisa fazer hoje, na nossa vida, nós precisamos reconhecer. Por que as vestes de Josué estavam sujas? Porque ele estava a ministrar na presença de Deus com um coração impuro. Segunda coisa, não adianta só reconhecer. Tem muita gente que reconhece. Ah, eu reconheço o meu pecado é esse. Tá, ok. Então a segunda coisa é, eu creio que Deus restaura. Eu creio que Deus restaura. Você crê nisso? Você crê que Deus pode curar a sua enfermidade espiritual, que Deus pode limpar as suas vestes? E aí olha só o que diz o texto bíblico. Deus mostrou o sumo sacerdote, estava em pé diante do anjo, Satanás estava à mão direita dele, no ponto mais vulnerável, no ponto onde não deveria estar, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Josué estava diante do anjo do Senhor. Escuta isso, na presença de Deus, todos nós temos uma segunda chance. O nosso destino não está fechado. Deus é aquele que pode todas as coisas e eu preciso crer que Ele pode. Eu reconheço que eu preciso, mas agora eu creio que é Ele que pode. E eu creio que Deus pode fazer. A gente tem que parar com algumas frases prontas que a gente tem e que a gente repete há anos, talvez. Aquela cena de que eu nasci torto e vou morrer torto. Isso assim não dá, isso nunca vai mudar. Vai mudar em nome de Jesus. Porque se Deus muda... Deus mudou uma nação, Deus mudou o nosso coração, por que Ele não pode mudar o nosso comportamento? Por que Ele não pode mudar o nosso relacionamento conjugal? Por que Ele não pode mudar o relacionamento entre os filhos? Por que Ele não pode mudar o nosso coração, que muitas vezes está entristecido e nós não conseguimos perceber o porquê? Deus pode. A gente está decepcionado, gente, decepcionado com religião. Eu estou farto de religião. Eu estou farto de religiosidade. O mundo não tem mais paciência para isso. Gente hipócrita a falar em nome de Deus, quantas vezes já mataram em nome de Deus, quantas vezes já roubaram em nome de Deus, quantas vezes já fizeram coisas terríveis em nome de Deus. Nós vivemos hoje um tempo onde temos que viver a simplicidade do Evangelho. As pessoas precisam ver na nossa vida quem nós somos. O nosso olhar tem que ser como o olhar de Jesus. Quando Jesus passava perto das pessoas, gente, as pessoas calavam, porque o olhar dele era penetrante, era profundo. Eu fico imaginar aquele olhar de Jesus para Pedro, quando Pedro havia traído Jesus. E Jesus estava já agora na casa lá do Caifás, sendo
sendo esbofeteado, lá todo ensanguentado já, e Pedro lá, o galo canta, e Pedro olha, e diz a Bíblia que Jesus olhou para Pedro naquela hora. Gente, aquele olhar, Pedro deve ter passado mal, as tensões devem ter ido a 30. Quantas vezes nós precisamos desse olhar de Jesus? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É Deus quem se revela a nós, gente. Ele é o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, é o Jeová Jireh, que é o Deus provedor, é o Jeová Rafá, que é a nossa cura, é o Jeová Shalom, nossa paz. Ele é o Jeová Tsedeknu, que é a nossa justiça, o Rohi, que é o meu pastor, o Chamá, que está presente aqui. São todos os nomes que nós temos no Antigo Testamento a se referir quem é Deus. Ele se revela dessa forma, Ele é a nossa cura, a nossa bandeira, a nossa justiça, é Ele a nossa paz, é Ele quem nos dá nova chance. Eu me lembro daquela mulher chamada Agar, lembram dela? Aqui, Abrão, que não soube esperar. Gente, o pai da fé não teve paciência de esperar a promessa de Deus. O pai da fé, imagina nós. E ele acaba por se casar com uma mulher egípcia chamada Agar, que vai dar origem a um filho chamado Ismael. E até hoje nós temos a confusão aí. Até hoje. Tudo primo. Tudo primo. Confusão até hoje. E aquela mulher, quando é expulsa por Sara do acampamento e vai para o deserto com um filho para morrer. E Deus se revela àquela mulher. E eu não sei se você lembra o que Deus se revela para ela naquele dia. Eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que te vê. Deus vê a gente. No nosso melhor e no nosso pior. Deus vê. Satanás, diz o texto, estava à mão direita para se opor. Gente, Satanás não tem poder sobre as nossas vidas se nós estivermos em Cristo. Percebe que quem é que repreende, quem é o escudo, quem é a defesa de Josué? Foi Josué mesmo. Foi Josué que chamou Satanás para a briga e vem que eu estou de peito aberto, como eu já vi gente fazer. Vem que a minha vida não sei o quê. Não. Quem repreendeu o Satanás foi quem? Foi o anjo do Senhor. E o texto bíblico vai dizer, o Senhor disse, o Senhor repreende, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa rocha. Satanás vem somente para roubar, matar, destruir. E Jesus para quê? Para dar vida e vida em abundância, gente. Nós não podemos viver o tempo todo oprimidos, o tempo todo aflitos, o tempo todo tristes. Deus traz para nós alegria plena. Nós precisamos viver isso. As pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós Jesus. Louvado seja Deus por isso. Não somos nós, é o Senhor. E aí vamos para o terceiro ponto. Primeiro, que nós devemos reconhecer que precisamos. Segundo, vamos crer que Ele pode, porque Ele é o Senhor. Mas o terceiro, que foi o finalzinho da escola bíblica aqui, que não deu tempo de desenvolver muito por causa da hora. Qual foi a última pergunta da escola bíblica? Quem estava cá? Como é que nós fazemos agora isso tudo? Na prática. Como é que nós vivemos isso? Então a terceira questão é, precisamos viver isso, viver a restauração. Olha só o que diz o versículo 4 até o 7. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a iniquidade, a tua iniquidade, e te vestirei de traje. Gente, quem é que está a fazer isso? É Josué que está a fazer? É Josué que está trocando as suas próprias roupas? É Josué que está fazendo? Não! É o próprio Deus que está a fazer isso. E diz a palavra que ele vai fazer isso. Ele disse, põe um turbante limpo sobre a cabeça dele. Puseram-lhe então sobre a cabeça um turbante limpo, vestiram-no com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali e protestou a Josué, dizendo,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Gente, tirar as vestes sujas. Sabe por que Deus fez isso? Porque Josué não podia fazer. Josué não podia fazer. Há coisas na nossa vida que a gente está tentando consertar já tem anos. Sabe quando a gente vai conseguir? Não vai. Quem faz é o Senhor. Se eu abro espaço, Deus faz a obra. É Ele quem muda o nosso jeito de pensar. É Ele quem muda o nosso jeito de agir. É Deus, não somos nós. Essa coisa de vou dar a volta por cima. Eu vou implementar um novo estilo de vida. Gente, é só frustração em cima de frustração. Nós entramos num ano novo e fazemos promessas. Esse ano vai fazer isso, esse ano vou fazer aquilo. E não faz. Aí quando chega no fim do ano está frustrado, mas aí vem um ano novo, a gente faz de novo. Só que só quem pode agir, só quem pode fazer é o nosso Deus, é Ele. Josué não podia purificar-se a si mesmo, Deus é quem limpa, Deus é quem purifica, Deus é que dá trajes finos para ele se vestir. E ainda veste. Não é nem que pôs ali o traje e falou, agora se veste. Não, tirou o sujo e vestiu-lhe o novo. Para que ele agora pudesse perceber que ele está purificado e que os méritos disso pertencem a Cristo. Tem muita gente boa que gosta de bater no peito, a dizer assim, eu sou um grande servo do Senhor. Gente, não existe grande servo. Ou é servo, ou é grande. Servo é servo. Então, quando a gente olha um para o outro, somos irmãos. Temos funções diferentes. Temos dons espirituais diferentes, temos capacitações dadas por Deus que são diferentes. Mas somos todos irmãos. E precisamos baixar um pouco, como se diz assim, baixar um pouco a crista, descer do pedestal, estar mais perto. E a gente precisa se policiar o tempo todo para isso. Sabe por quê? Porque a gente gosta de um título, a gente gosta de um patamar. A gente adora quando o holofote está na gente, a gente está ali, não sei o quê. Não. Por Jesus. É Ele que mudou a minha vida, é Ele que transformou meu coração. É Ele que vai dizer assim, sabe as suas iniquidades? Estão passadas. Sabe quando alguém quiser jogar na nossa cara o nosso passado? Fala assim, olha, eu olho para o futuro. E o futuro já está garantido por Jesus. Não é pela minha vida, não é pelo que eu vou fazer. E vamos fazer. E entenda bem isso aqui, eu não estou dizendo para você não fazer mais nada. Não é isso. Nós vamos fazer e vamos realizar. Porque Jesus disse, e falávamos sobre isso essa semana, Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E a pergunta é, por que a gente não está fazendo? Era para todo cristão estar andando sobre a água. Era para todo cristão estar curando gente. Era para todo cristão estar pregando a palavra com poder e autoridade, ensinando com o poder de Deus, maiores do que Ele fez. Gente, isso é incrível. E nós abrimos mão do poder que Jesus Cristo já liberou para nós. Ponham-lhe um turbante sobre a cabeça. E ele foi tratado por Deus. Lembra daquele menino imprudente que pede a metade da sua herança que pertencia a ele para poder ir viver a vida? Lembra disso? O que Jesus conta essa história? E vai dizer que esse menino foi e viveu dissolutamente, gastou tudo que tinha para gastar, viveu a sua vida e chegou ao fundo do poço, quando ele estava já a comer ali as alfarrobas, as bolotas do porco, a lavagem de porco, aquela coisa já, e aí que ele vai, espera aí, onde eu cheguei? Eu tenho um pai que é rico, os trabalhadores do meu pai que trabalham por diária, por dia. O jornaleiro, na verdade, não é um jornaleiro que vende jornal, mas é de um jur, né, de um dia. Ou seja, esses homens ganham e estão vivendo dignamente, e eu aqui a comer comida de porco. Não, vou voltar para a casa do meu pai, mas eu quero ser só um empregado. E quando ele volta, o pai o pega e o trata como empregado, e o joga para fazer o trabalho mais básico, é isso? Não. Gente, eu chego a me arrepiar agora, porque assim, o que aquele pai fez é o que Deus faz com a gente.
ele abriu os braços, abraçou aquele filho sujo, imundo que estava, fedido. Abraça o filho, chora com o filho, chama os servos, tirem a roupa suja, ponham uma roupa limpa, ponham sandálias nos seus pés, traz o anel, ponha no dedo para simbolizar, sou filho. Gente, é o que Deus está a fazer conosco, é o que Deus faz. O que nós merecemos? Nada. A morte. Porque o salário do pecado é a morte, nós somos pecadores, então o salário do pecado é a morte. Mas o que Ele faz é nos abraçar. Nós estamos, pecado fede, espiritualmente falando, pecado fede. O pecado na Bíblia é comparado à lepra, né? Lepra, corrói o corpo, gera mau cheiro, e Jesus cura. Satanás, ele quer manter a gente de cabeça baixa, escuta isso. Sabe aqueles pecados que estão aí, que não estão tratados? Sabe aquelas questões que estão adormecidas? Ou sabe aquela coisa que eu deveria fazer, mas não estou a fazer, e que Deus já incomodou? Satanás vai jogar o tempo todo na tua cara para você fazer assim, ó, é mesmo, puxa, que coisa, não sou nada. E que a palavra de Deus valha para nós hoje. O Senhor repreende Satanás e põe vestes novas em Josué e restaura Josué. Aquele que estava humilhado, envergonhado, corrompido, é trazido a uma posição agora de honra, de liderança e de submissão a Deus. Amém? Feche seus olhos, por favor. Nós precisamos ganhar Portugal para Cristo. Só Ele é a esperança e a salvação para esta nação. E como é que nós vamos fazer isso, meus irmãos? Primeira coisa, vamos reconhecer naquilo que temos falhado. Vamos crer que Deus pode fazer. E vamos, em terceiro lugar, viver esse novo tempo. Vamos ganhar uma pessoa de cada vez, vamos falar com uma pessoa de cada vez, vamos falar com a nossa família, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, vamos partilhar com ele que Jesus Cristo o ama, que há esperança. Quando alguém vier para a gente com uma história pesada, triste, nós vamos falar do evangelho, do amor de Deus e da libertação que Ele pode dar. Quando alguém vier falar que a política está má, sim, mas não tem perspectivas de melhora, mas com Jesus há perspectivas de melhora. Quando alguém vier contar uma história de doença, de enfermidade, nós vamos falar, sim, há doenças e enfermidades, mas uma é pior do que todas, que é o afastamento de Deus. Mas Deus pode dar cura, cura espiritual, cura psicológica, emocional, e cura também física, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém. A mãe está a contar aqui de uma história da Kelly, que estava há 4 anos com um tumor e pediu as orações e acabou de mandar mensagem a dizer que está curada, porque Deus cura. Amém. 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 Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Você crê nisso? Gente, se Deus cura, Ele é Deus. E se Deus não cura, continua sendo Deus. Nós somos humanos e eu sempre vou orar para Deus curar. Eu tenho orado todos os dias para Deus curar a Alessandra, por exemplo. E Deus pode curar, eu creio que pode, Ele é o El Shaddai. Mas Ele pode não curar. E tudo isso servir só para salvar a vida da Vânia, que é aquela portuguesa que está do lado dela no quarto. Nós não conhecemos. Louvado seja Deus pela vida da Kelly, pela tua vida também. Nós temos o poder dado por Deus. Deus disse, vão. E nós estamos aqui hoje. Que a palavra de Deus encontre lugar nos nossos corações. Pai,
Nessa manhã, meu Deus, é tão bom saber que não somos nós não vamos conseguir, mas o Senhor vai. E com o Senhor, pelo Senhor e através do Senhor é que nós conseguimos. Usa-nos, ó Deus, como vasos em tuas mãos, como bênçãos, ferramentas de bênção na vida de muita gente, Pai. Desperta em nós o ardor missionário, desperta em nós o ardor para estarmos com as vestes limpas na tua presença. Obrigado porque o Senhor cuidou de Josué. E obrigado porque o Senhor cuida de nós hoje. Satanás está repreendido. E as vestes estão trocadas. Então vamos exercer o nosso sacerdócio. Obrigado, meu Deus, por isso, em nome de Jesus.